Sejam muito bem-vindos à teleaula do curso de capacitação Trabalho Social em Programas de Habitação de Interesse Social. Este curso é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, realizado em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, por meio do Núcleo Multiprojetos de Tecnologia Educacional, o NUTE. O público-alvo, que chegou a 12 mil inscritos, totaliza 5 mil técnicos que atuam na área de trabalho social nos programas de habitação de interesse social, Minha Casa Minha Vida e PAC Urbanização de Assentamentos Precários. O foco principal é a portaria número 21, que consolida as diretrizes e um novo marco regulatório do Ministério das Cidades para a realização do trabalho social nesses empreendimentos. Nós falamos de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, diretamente da TV UFSC para todo o país, pela NBR e EBC, o canal do governo federal, e também pelo ambiente virtual do nosso curso. Vamos ouvir os parceiros institucionais do curso, tanto da universidade como do Ministério. E é um prazer muito grande ter aqui no estúdio auditório da TV UFSC e apresentá-las a vice-reitora da Universidade Federal de Santa Catarina, professora Lúcia Helena Martins Pacheco, Júnia Santa Rosa, que é diretora do Departamento de Desenvolvimento Institucional e Cooperação Técnica do Ministério das Cidades e secretária nacional de Habitação substituta, aqui representando a secretária nacional Inês Magalhães, Mirna Chaves, diretora do Departamento de Urbanização de Assentamentos Precários da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, e, completando a primeira mesa, a Luísia Cadori, coordenadora do curso pelo nosso NUTE, o Núcleo de Multiprojetos de Tecnologia Educacional da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina. Contamos também com a presença do analista do Ministério das Cidades, Lee Chong-lik Barcelar de Castro, a quem cumprimentamos. No auditório, nós temos alguns dos tutores, temos consultores, vários monitores e supervisores do curso que acompanham também este programa gerado aqui de Florianópolis, como eu disse, Santa Catarina. De imediato, após cumprimentá-los, eu passo a palavra à coordenadora do curso pelo NUTE, o Núcleo Multiprojetos de Tecnologia Educacional da UFSC, a Luísia Cadori, e já pergunto à Luísia, professora, um curso de uma relevância social imensa, a partir do próprio nome, que enfatiza a palavra social 2 vezes, eu lhe pergunto, como é recebido pelo NUTE? Por favor. Olá a todos, olá à mesa, olá a nossa equipe presente aqui no auditório e um olá especial a todos os nossos estudantes, nossos 5 mil estudantes. Esse curso é recebido por nós aqui do NUTE, Multiprojetos de Tecnologia Educacional, com maior prazer. Por quê? Porque nós somos os mediadores, os realizadores de um trabalho muito bacana, realizado já desde agosto do ano passado pelos autores que foram escolhidos pelo Ministério das Cidades, depois do Ministério em parceria também com os consultores técnicos científicos, e, nesse momento, chegou para nós que trabalhamos com toda a nossa equipe, que é uma equipe multidisciplinar, que ela é composta por designers educacionais, designers gráficos, equipe de vídeo, equipe de tecnologias da informação e comunicação, ou seja, uma equipe multidisciplinar envolvida nesse curso desde outubro, para que a gente conseguisse fazê-lo da melhor maneira possível para você, nosso estudante. E para o NUTE é uma honra. Converso rapidamente com Mirna Chaves, que é diretora do Departamento de Urbanização de Assentamentos Precários da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades. Mirna, qual é a sua expectativa sobre o curso que aborda, basicamente, as diretrizes da portaria número 21? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a todos que contribuíram e continuam contribuindo para o êxito do curso, né? A equipe do NUTE, a equipe do Ministério das Cidades, os professores e colaboradores, meu muito obrigada. Esse curso, na verdade, ele é a coroação de um processo de revisão normativa do Ministério, né? Das normas que
cuidam da questão do trabalho social nos seus diversos programas, estavam todas dispersas em vários normativos, em vários manuais, instruções, e nós conseguimos, ao longo de um processo participativo, um processo que foi até extenso demais para o que a gente pensava inicialmente, mas que nós conseguimos, em janeiro deste ano, publicar um normativo novo, aprovado pela Portaria 21, no final de janeiro, que consolida todas as normas de trabalho social nas intervenções do Ministério das Cidades. Né? Essa consolidação traz inúmeras vantagens, vem atender um clamor aí dos nossos agentes financeiros, agentes promotores, os executores dos nossos programas, que precisavam de uma uniformidade na linguagem para tratar a questão do trabalho social nas intervenções. A gente conseguiu produzir textos que deram mais objetividade às ações e aos resultados que se busca com o trabalho social. Hoje existe um volume muito grande de recurso disponível para essas ações. Todas as intervenções do Ministério das Cidades, em um grau menor ou maior, exigem o trabalho social nas suas intervenções. Hoje existe uma preocupação muito grande com a questão da sustentabilidade das nossas intervenções. Então, a nossa expectativa é a melhor possível. Né? Só o fato de nós termos tido 12 mil candidatos para essas 5 mil vagas já nos mostra a necessidade e a demanda que o mercado vem sentindo em relação a esse tipo de capacitação. Então, assim, eu só posso desejar muito sucesso para o curso, né, e que a gente tenha bons resultados e que a sociedade passe a usufruir de profissionais mais capacitados nesse assunto para lidar com os nossos programas e as nossas intervenções. Ok. Nosso agradecimento. Júnia Santa Rosa, secretária nacional de Habitação substituta, que também está fazendo parte da mesa. Eu vou indagar o que representa para a Secretaria Nacional de Habitação a realização de um curso como esse, especialmente pelo fato de ser na modalidade à distância e que tem o alcance capaz de cobrir praticamente todas as regiões do país, secretária. Muito bem, Mário, uma ótima questão, né? Então, primeiro, eu queria agradecer também, não poderia deixar de agradecer essa importante parceria aqui da UFSC, por meio do NUT, né? Nesse sentido, a nossa reitora, pró-reitora e sempre apoiadora, desde o primeiro momento em que nós tivemos o contato aqui na UFSC para a realização desse ensino à distância em trabalho social. A Luísa e toda a equipe do NUT também, que, junto conosco, no desenvolvimento desses conteúdos, não é fácil, como a Mirna falou, nós temos, do ponto de vista do Ministério das Cidades, da Secretaria Nacional de Habitação, uma atuação sempre parceira com os estados e os municípios, os movimentos sociais, as organizações não governamentais. Então, trabalhar conteúdos que tenham didática e qualidade só poderia mesmo ter uma parceria com essa magnitude, com essa qualidade que a gente encontrou aqui na UFSC e no NUT. Né? Uma outra saudação muito especial aos professores e aos nossos coordenadores. Né? Hoje nós vamos ter aqui a participação de dois representando os nossos professores, que foram 12, né, que é o Pedro Strozenberg e a Evanisa, e esses professores não mediram esforços junto com os nossos coordenadores, Ana Cláudia Rosbach e Francesco Villarrosa, para que a gente pudesse trazer conteúdos, às vezes, muito duros, de normativos, né, Mirna, de regras do jogo, muitas vezes difíceis para tanto profissionais da área da assistência social, como um conjunto de outros profissionais que hoje, felizmente, têm nos apoiado e desenvolvido o que a gente chama de trabalho técnico social, que é um campo, antes de tudo, multidisciplinar. Então, para o Ministério das Cidades da Secretaria Nacional de Habitação, a utilização, né, de ferramentas como o ensino à distância tem sido muito acertada e oportuna, porque nós conseguimos alcançar um número de profissionais. Né? Este é um outro elemento. São estudantes, mas são profissionais que hoje a gente espera contar nessa interação com este conteúdo de normativos, de conceitos que os professores conseguiram nos ajudar a formatar ao longo desses 12 módulos. Então, a nossa expectativa é a melhor possível. Trata-se do 6º curso que a gente faz à distância. Já fomos parceiros aqui da UFSC numa primeira versão do trabalho social,
também. Já formamos mais de 5.000 profissionais por meio do ensino à distância. Então, agora é o nosso maior desafio. Desta vez, vão ser 5.000 de uma vez só. Então, realmente, eu acho que nós estamos aí amadurecendo na utilização da ferramenta, do conhecimento e no tratamento mesmo de conteúdos mais direcionados para atingir aí o maior número de profissionais e, como Mirna, reiterar aí essa preocupação a mim. Nós precisamos ter outros parceiros que abram mais o mercado de formação para essa atuação sobre o território, né? A demanda hoje nas nossas cidades, do tema urbano, trata-se de formarmos profissionais multidisciplinares que consigam enfrentar conosco o desafio aí da sustentabilidade, da melhoria da qualidade de vida para essas famílias que são, de fato, as grandes, né, receptoras aí desse conjunto de políticas públicas que o governo federal, em parceria com estados e municípios, vem desenvolvendo. Muito bem, muito obrigado. E para fechar essa rodada de depoimentos institucionais e iniciais do nosso curso, eu passo a palavra à vice-reitora da Universidade Federal de Santa Catarina, a professora Lúcia Helena Martins Pacheco. É a UFSC, por meio da modalidade à distância, ampliando ainda mais os horizontes do conhecimento. Não é isso, professora Lúcia? É isso, Mário. Meus cumprimentos a todos. Eu gostaria aqui de fazer um cumprimento especial e chamar a atenção da senhora Júnia Santa Rosa, da senhora Mirna, do senhor Lin Chong, do Ministério das Cidades, por terem escolhido a UFSC como parceira nesse projeto. Também meus cumprimentos aqui à minha querida Aloísia, que, junto com a professora Roseli Cerne, a Aloísia especificamente nesse projeto do NUT, do Núcleo de Tecnologias Educacionais, e a professora Roseli, que é a coordenadora geral, que atende uma demanda bem grande de várias questões de ministérios e outras ações da universidade na área de tecnologia de ensino e tecnologia, no caso específico de ensino à distância. Então, nós nos sentimos muito honrados de receber esse projeto aqui, e honrados por duas razões. Primeiro, por ser reconhecido pelo Ministério das Cidades, e, paralelamente a isso, por nós podermos estar sendo agentes, junto com o governo federal, na execução dessas políticas públicas que são tão necessárias para o país, para a gente realmente conseguir um desenvolvimento e melhorar a distribuição de rendas, as oportunidades das pessoas ascenderem socialmente. Então, um projeto como esse, na parceria, não só na parte da tecnologia da informação e das tecnologias educacionais, mas também em todo o conteúdo que a universidade também pode partilhar, no sentido da possibilidade para os nossos próprios estudantes estarem em projetos desse tipo de desenvolvimento que não analisa só, no caso, por exemplo, das habilitações populares e de todas essas demandas, não só a questão da questão material, mas, paralelamente, resolver toda a questão social, de inclusão, de dar novas possibilidades de desenvolvimento humano, social, de inclusão, de sustentabilidade, de ações referentes à preservação do meio ambiente, novas formas de economia criativa. Então, uma série de questões que envolvem as pessoas e que realmente tornam efetivas essas políticas. Então, não basta passar o imóvel para a pessoa, a casa tão sonhada, se ela não tem condições de exercer sua plena cidadania. Então, nesse sentido, eu só posso dizer novamente que a universidade está muito honrada e grata por essa oportunidade, e dizer que realmente isso vem dentro da finalidade da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão, e ampliar isso para toda a sociedade. Então, muito obrigada e obrigada a todos os presentes. Eu é quem agradeço a participação da professora Lúcia Helena Martins Pacheco, vice-reitora da Universidade Federal de Santa Catarina. Estendo o agradecimento a todas que participaram desta abertura institucional. Este é o começo do nosso encontro aqui na bancada, coordenadora do curso, a Luísia Cadori, as diretoras do Ministério das Cidades, Mirna Chaves, Júnia Santa Rosa, Júnia também representando aqui a secretária nacional de Habitação, Inês Magalhães, na condição de secretária nacional de Habitação substituta, não só aquelas que compõem a mesa, mas também o analista do Ministério das Cidades, Li Chong Li Bacelar de Castro. Obrigado, Li. Dos tutores, dos monitores, dos consultores, supervisores que estão aqui neste auditório, na TV UFSC, em Florianópolis.
Bom, vamos imediatamente ao conteúdo, além desta abertura e destes cumprimentos iniciais. Vocês vão ficar com um vídeo que praticamente sintetiza o conteúdo do curso. A importância do trabalho social em programas de habitação de interesse social na conquista de moradia digna, na construção da cidadania e no acesso à cidade. Confira. Nova normativa do Ministério das Cidades, a portaria número 21, aprova o Manual de Instruções do Trabalho Social em Programas e Ações de Habitação e Saneamento, do Programa de Aceleração do Crescimento em Intervenções de Deslocamento Involuntário de Famílias e nas modalidades do Minha Casa Minha Vida. Trabalho social é o conjunto de estratégias, processos e ações que, a partir de diagnósticos integrados e participativos de um território, promove o exercício da cidadania e a gestão comunitária na melhoria das condições de vida das famílias e na sustentabilidade das intervenções. Diretrizes gerais do trabalho social. Organização da vida comunitária para a autonomia e a gestão democrática. Garantia no atendimento às especificidades da população beneficiária. Respeito aos princípios da interdisciplinaridade e da intersetorialidade. Disponibilização das informações sobre o programa a todos os beneficiários. Apoio às ações de educação ambiental, planejamento do orçamento familiar, gestão condominial e geração de trabalho e renda. Fases do trabalho social. O trabalho social é um processo que se desdobra em 4 momentos, que variam conforme a modalidade na qual é produzida a intervenção. O período que precede a definição da intervenção e a contratação de recursos é aquele da preparação da proposta preliminar de trabalho social, o PTSP, e sua apresentação ao Ministério das Cidades ou à instituição financeira. O período pré-obras ocorre somente nos contratos do PAC Urbanização de Assentamentos Precários e vai da assinatura do termo de compromisso ou contrato de financiamento até a ordem de serviço de início da intervenção, após a aprovação do PTSP pelo agente operador financeiro. O período seguinte se estende do início ao fim das obras, e é nele que é desenvolvida a maioria das atividades que compõem os eixos do trabalho social, sendo que nas intervenções do Minha Casa Minha Vida envolve também a seleção e hierarquização da demanda. O período do pós-obra começa com a conclusão das obras físicas ou, quando for o caso, a mudança dos beneficiários para a nova unidade. Tem duração de até 12 meses e é nesse período que se desenvolvem as ações previstas no Plano de Desenvolvimento Socioterritorial, o PDST. Em quaisquer das modalidades dos programas habitacionais, o planejamento do trabalho social pode se concretizar em até 3 instrumentos: o Projeto de Trabalho Social Preliminar, o PTSP, o Projeto de Trabalho Social em si, o PTS, e o Plano de Desenvolvimento Socioterritorial, o PDST. A operacionalização do processo passa pelo proponente executor, que elabora os projetos conforme a modalidade. O agente financeiro analisa, aprova, contrata ou assina o convênio e libera as parcelas após comprovação, conforme o cronograma físico-financeiro já aprovado. O executor realiza o trabalho com equipe própria ou apoio terceirizado. Eixos do trabalho social: mobilização, organização e fortalecimento social. Visa promover a autonomia e o protagonismo da população beneficiária e o fortalecimento das organizações existentes no território ou criação de novas. Acompanhamento e gestão social da intervenção. Procura minimizar os aspectos negativos vivenciados pelas famílias beneficiadas e evidenciar os ganhos ao longo do processo para implementá-lo. Educação ambiental e patrimonial. Busca mudanças de atitude em relação ao meio ambiente, ao patrimônio e à vida saudável para garantir a sustentabilidade da intervenção. Desenvolvimento socioeconômico.
articula as políticas públicas e a implementação de iniciativas de geração de trabalho e renda para um processo de desenvolvimento socioterritorial de médio e longo prazos. Trabalho social bem feito é sinônimo de autorreconhecimento dos beneficiários como sujeitos de direitos e deveres, participação das famílias beneficiadas em todo o processo e suas demandas por serviços públicos atendidas, a apropriação e melhor utilização pelos beneficiários dos equipamentos implantados no empreendimento, regras pactuadas de convivência e de uso dos espaços comunitários, organizações representativas legítimas e atuantes, sustentabilidade ambiental, construção da própria cidadania a partir de moradia digna. Muito bem. O tema em debate nesse programa é o trabalho social em pós-ocupação. Por isso, nós contamos com a presença agora aqui na bancada de especialistas. Evaniza Rodrigues e Pedro Strozenberg, respectivamente autores dos capítulos 2 e 5 do nosso curso. Prazer tê-los aqui conosco, que se juntam às diretoras do Ministério das Cidades, Mirna Chaves e Júnia Santa Rosa, a Júnia representando também a Secretária Nacional de Habitação, na condição de Secretária Nacional de Habitação substituta, como eu disse, representando Inês Magalhães. E para efetivamente começarmos o nosso debate. Bom, entre os maiores desafios dessa nova portaria está o trabalho social na pós-ocupação. Então, eu começo perguntando a Evaniza, que é autora do capítulo 2 do material impresso do curso, que trata de mobilização, organização, fortalecimento social e acompanhamento, ou seja, a essência do trabalho social em si. Evaniza, como quebrar as desconfianças, como estabelecer negociações que efetivamente possam permitir a entrada num território e ter a comunidade como parceira? Bom, boa tarde, agradeço estar aqui nesse debate. Acho que é muito importante nós começarmos a pensar como é que a gente chega na comunidade, ou seja, identificando que essa comunidade já existe, que ela já tem suas relações, que ela já tem a sua forma de se relacionar, e, a partir de entender como essas redes funcionam, a gente vai aproximando-se dessa comunidade, apresentando claramente qual é a proposta de intervenção, ou seja, o que o poder público vem apresentar a essa comunidade, colocando as informações à disposição. Nesse sentido, começam a se quebrar as primeiras resistências, as resistências de desconfiança, as resistências promovidas pela, às vezes, a insegurança do que é que vai acontecer nesse território onde eu vivo. Uma questão importante é também a clareza com que se apresenta, né, o que efetivamente vai ser executado, o que efetivamente se tem de proposta, para que as pessoas não tenham falsas expectativas, às vezes maiores do que a intervenção se propõe, e também não fiquem com expectativas, às vezes, frustradas. Muito bem. Pedro, você que no capítulo 7 do material impresso do curso trata das estratégias de enfrentamento à violência nos territórios. Qual é a contribuição do trabalho social neste sentido, Pedro? Muito bem, eu primeiro queria falar da satisfação de poder estar aqui nessa parceria fundamental entre o Ministério das Cidades, o NUT. Acho que é uma oportunidade para a gente pensar o Brasil, né? E nesse sentido, a chance de poder, mesmo à distância, chegar a cada estado, a muitos municípios no Brasil, e poder tratar de um tema que vem ganhando uma relevância, não só nas políticas públicas, né? Vem se tornando muito mais consistente, né, especialmente desde 2004, né, eu acho que a política pública brasileira tinha uma dívida com essa área da habitação, que vem numa ação fragmentada, descontinuada, e que, a partir de 2004, ganha mais consistência, ganha mais estrutura, e começa, então, a valorizar de uma maneira mais sistemática essa ação do trabalho social. O trabalho social é fundamental, é absolutamente decisivo para a vida cotidiana das pessoas. É no trabalho social onde as pessoas têm a possibilidade de tratar de temas de educação, de saúde, né, de moradia, de deslocamento, de mobilidade. Então, é no trabalho social que você consegue atender às demandas das pessoas por qualidade de vida e por interação, né, por reconhecimento e por
cidadania de alguma maneira. E, nesse escopo, a violência é parte integrante desse conjunto de políticas que a gente vivencia, né? A segurança está, muitas vezes, na falta de educação, na falta de acesso à saúde, na falta de deslocamento, e isso se reproduz não só nas zonas mais pobres, mas principalmente nas zonas pobres, né? Quer dizer, a violência é uma condição para todos nós brasileiros, não é um privilégio, não é uma particularidade das zonas de baixa renda, mas, seguramente, essas localidades estão mais vulneráveis. Ela tem um conjunto de vulnerabilidade que precisa ser atendido, em parte pelas políticas de segurança, em parte, em grande medida, pelo trabalho social. Então, essa ação do trabalho social é uma ação de prevenção muito significativa, mas, no nosso caso brasileiro, com a gravidade que a gente vive da violência, não é só de prevenção, é também de uma reação, de uma transformação. Por isso que o material fala muitas vezes de mudança de comportamento, de mudança cultural, é porque esse trabalho social vai impactar a transformação da vida das pessoas. E, nesse sentido, o tema das violências está incluído, né? De muitos aspectos, eu já vou, só para concluir, mas a violência, e é difícil a gente falar de violência, né? A gente, em geral, fala de violências, porque elas estão exemplificadas ou estão demonstradas em diferentes situações. A violência para o jovem é uma coisa, para a mulher é outra, para o idoso é diferente também. A violência cotidiana do deslocamento, do transporte, enfim, são violências. A gente, então, no capítulo 7 desse material, pode, de alguma maneira, olhar para esse conjunto de violências que está representado, não só, como eu disse, nas zonas pobres, também nas zonas ricas, mas que o trabalho social tem um papel fundamental de poder reverter e de poder transformar as relações e, portanto, também as relações violentas. Obrigado. Pedro Strotzenberg é o autor do capítulo 5 do nosso curso. 7, aliás. 7. Capítulos 2 e 7, portanto. Bom, as perguntas eu vou fazê-las provocativamente a um, ou a outro, ou a outra, e, por favor, fiquem à vontade, a mesa estará aberta para levantar e também participar, expressando o seu pensamento em relação ao tema. Júnior, o empreendimento ter uma localização compatível com a inserção urbana da população beneficiária me parece ser fundamental, não só para a consolidação como moradia, mas também para o ganho de sentimento de cidadania. Complementando, basicamente, o que o Pedro disse, eu gostaria que a senhora abordasse um pouquinho esse aspecto. Com certeza. Eu acho que esse tema da localização dos empreendimentos habitacionais, né, aí eu falo mais especificamente do programa Minha Casa Minha Vida, é um tema que hoje é objeto, inclusive, de muitas críticas que a gente recebe no programa, né? Tem uma discussão sobre periferia, sobre a localização periférica dos empreendimentos, e aí a gente traz para dentro eu acho que da discussão mesmo do trabalho técnico-social com essas comunidades, a discussão dos próprios instrumentos de gestão urbana que hoje nós temos nas nossas cidades. Então, muito do trabalho social, ele deve e pode se aproveitar das próprias ferramentas e do conhecimento que essa população passa a ter de quais são os instrumentos que ela conta a favor dela. O fato desse empreendimento estar em uma área periférica, numa área de franja ou metropolitana, né, de franja urbana, como a gente chama, de fato tem ocorrido. Por quê? Porque lá é que nós conseguimos viabilizar a questão do preço da terra. Agora, isto não é à toa. Não é? Nós precisamos, muitas vezes, começar com os nossos governos locais, principalmente porque a nossa Constituição é clara com relação a isso. Quem tem, né, o domínio e a gestão sobre o solo urbano são os municípios brasileiros. Então, quando um projeto do Minha Casa Minha Vida, ou mesmo de um reassentamento que nós somos obrigados a fazer fora das regiões de urbanização de assentamentos precários, porque nem sempre é possível construir, reassentar as famílias no próprio local aonde aquela urbanização está sendo feita, muitas vezes se encontra muita dificuldade de encontrar a terra bem localizada. Agora, nós temos vários instrumentos do Estatuto das Cidades, da legislação local e mesmo federal, que poderiam apoiar a boa localização desses empreendimentos. Quer dizer, enquanto isso, né, está sendo maturado pelo conjunto da sociedade brasileira, né, nós vamos, então, construindo aonde
é possível do ponto de vista do custo-benefício do programa, porque nós estamos falando de um programa em escala, né? Se tem um tema hoje também que precisa ser enfrentado, claramente isso vem sendo feito pelas sociedades, acho que não só no caso do Brasil, mas latino-americanas, na África, na Índia, né? A gente tem discutido muito internacionalmente os programas de produção habitacional e de urbanização de favela, é a questão da escala. E para que a gente possa contar com terras localizadas em escala, de fato, é difícil você pensar numa localização privilegiada em áreas mais centrais. Então, acho que quando a gente está trabalhando o tema do trabalho técnico-social, que vem essa, como disse muito bem Evaniza, essas famílias vivem em áreas muito tempo, áreas que muitas vezes estão em área de risco, e elas vão precisar ser realocadas. Nem sempre é possível realocá-las próximo de onde elas vivem. Certamente, são demandas que a gente chama de demanda aberta, quer dizer, são famílias que vêm de áreas distintas da cidade para um lugar específico, que muitas vezes elas jamais tiveram contato com aquela região. Então, ao fazer o trabalho técnico-social, que, na verdade, deve começar no momento ainda que o empreendimento está sendo construído, todas essas noções de direito à cidade, quais são as ferramentas, quais são os instrumentos que hoje a gente conta, e, muitas vezes, por que eles não podem ser aplicados justamente para aquela família ficar naquele território, isso é importante, é o momento de você levar o conhecimento, né? Uma prática aí de cidadania e de acesso à informação que muitas vezes não chegam para essas comunidades. Então, eu quero reiterar esse conceito que a Evaniza coloca, que o trabalho social, o trabalho de formação de comunidade, ele pode não só se dar das maneiras tradicionais, mas ele deve aproveitar também para trazer um conjunto de conhecimento e acesso a determinados instrumentos públicos, legais, institucionais, que, pelas maneiras tradicionais, essas famílias muitas vezes não têm. Então, eu acho que, antes de tudo, a moradia ela é, sim, uma porta para o exercício da cidadania. É assim que a gente enxerga a nossa tarefa, um pouco, de trabalhar essa desigualdade no acesso às informações e, obviamente, também o acesso ao bem habitacional, ou urbano, ou da moradia, como a gente chama tradicionalmente. Bom, eu vou estender a Mirna Chaves, que é diretora do Departamento de Urbanização de Assentamentos Precários da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, um pouco também do mesmo tema, completando. O trabalho social mostra que, além das mudanças físicas, precisa existir também uma mudança de atitude no que diz respeito a regras, em geral, convivência, regime de condomínio, conservação do patrimônio, cuidados com o meio ambiente. Me parece que por aí vai. É isso mesmo, Mirna? Essa sua pergunta é bastante feliz, porque é uma preocupação muito grande e assim, esteve muito presente na revisão normativa aí das regras do trabalho social. Essa questão de como se apropriar adequadamente desse novo ambiente construído, como vivenciar essa nova relação com a cidade, porque as famílias às vezes estavam dispersas, como a Júnia comentou, e passam a viver num novo conjunto habitacional, numa periferia de cidade, e que passa a ter acesso a outro ambiente. Então, essa questão aí da sustentabilidade, da convivência com um novo ambiente, de saber utilizar aquela infraestrutura que foi lhe colocada à disposição, de saber utilizar aquela unidade habitacional nova, a questão dos resíduos sólidos, de como tratar, a questão do uso racional da água, da energia, tudo isso é objeto das ações de trabalho social e devem ser aprofundadas e cuidadas ao longo da intervenção, e especialmente na fase de pós-ocupação, que é uma fase muito importante no trabalho social, em que as famílias já estão morando nas suas unidades novas, já têm um ambiente novo construído para usufruir, e precisam desse tipo de ação e de atividade que a gente tentou deixar mais objetivo em relação às ações que devem ser executadas e aos resultados que devem ser obtidos com o trabalho social nessa fase, especificamente sobre essa questão desse tema do convívio com o novo ambiente.
Bem, eu aproveitando um pouco dessa fala da Mirna, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Pedro, né? Mais um comentário mesmo, que eu acho que é uma das preocupações maiores que nós tivemos aí no termo da Portaria 21, que era como é que essa abordagem da violência, e quais são, não só a abordagem, né? Porque nós, como você bem explicou, são contextos de várias violências que essas famílias, e que nós todos, de maneira geral, estamos submetidos hoje, né? Um sentimento disso, mas, nesse caso desses territórios, muitas vezes elas se realizam mesmo, diariamente e cotidianamente. Então, se, do ponto de vista da Portaria 21, na sua visão, quais são as ferramentas que a gente teria para trabalhar as famílias, para reverter um pouco desse sentimento, ou mesmo do enfrentamento dessas várias situações de violência que, muitas vezes, podem se repetir nesses novos espaços de moradia que a gente tem observado aí no pós. Bom, Júnior, eu te diria com diferentes olhares, né? Primeiro, é muito importante ter uma visão sistêmica, né? Não há uma solução isolada. É preciso que se pense, de fato, políticas integradas. Acho que a portaria já fala disso, né? Isso é um primeiro elemento importante. A portaria já prioriza, valoriza o trabalho de políticas integradas. E aí acho que tem dois aspectos importantes para mencionar. Um primeiro, historicamente, culturalmente. Muitas vezes, as pessoas do trabalho social, gestores públicos, acham que a temática de segurança é um problema da polícia, ou é um problema de força de segurança. Chama exército, chama polícia, chama guardas, mas, muitas vezes, as relações de violência são marcadas por relações de conflito que podem ser e devem ser dirimidas pelo próprio processo participativo do conjunto da sociedade, né, daquela comunidade, ali com o apoio das políticas públicas. Também não adianta transferir para o ombro das pessoas isoladamente, resolvam seus problemas. Não, as políticas públicas precisam fomentar e apoiar para que a própria organização local, as associações de moradores, os grupos de mulheres, cooperativas, grupos econômicos, possam ter fôlego e força para fazer um processo associativo que crie laços e fortaleça aquela relação, a relação comunitária, para que aquela comunidade seja mais prevenida de situações de violência. Então, acho que também a Portaria 21 valoriza, né, o trabalho, como a Evanise falou, o trabalho de formação comunitária, de valorização do capital social local, enfim, de grupos associativos. Isso já é um primeiro filtro de proteção. Algumas ferramentas instrumentais também podem ser usadas, né? Você tem situações de mediação de conflitos, por exemplo, né? Tem mecanismos onde pequenas situações de vizinhança possam ser resolvidas no próprio seio comunitário. Só para dar um exemplo disso, no Morro da Formiga, lá no Rio de Janeiro, a gente estava lidando com um caso onde uma vizinha estendeu o lençol na laje, né, que estamos falando de urbanização de favelas, mas a laje quase que uma instituição, um patrimônio. Então, estendeu o varal na laje, o sujeito chegou, que era vizinho dela, chegou em casa, já tinha tomado mas a mulher não abriu a porta, ele foi dormir na laje, pegou o lençol da vizinha, dormiu com o lençol da vizinha, mas aquilo vira um conflito, porque sujou, porque o que vai acontecer, se tem direito, se não tem direito. E esse tipo de situação pode, ou num crescente, se transformar numa situação de violência, de confronto, ou ele pode ser dirimido através do diálogo, através da composição, através de ferramentais locais para isso. Então, as violências... Tem uma coisa também de uma mudança cultural. A gente vive uma cultura ainda muito sexista, muito preconceituosa, racista em muitos aspectos. Então, acho que tem uma série de ações educativas e de políticas sociais que podem ser feitas para garantir que essas localidades tenham mais força para enfrentar uma cultura de violência que a gente vive. Então, nesse sentido. Obrigado, Pedro. Daqui a pouco eu gostaria que o Pedro abordasse também o papel dos síndicos como lideranças no processo de adaptação de todo o cotidiano, porque o que você fala justamente nesses conflitos acaba atingindo muitas vezes o morador e a burocracia, que também faz parte do processo. Já já o Pedro retorna conosco. Deixa eu só fazer uma indagação à Ivanira. Pesquisas indicam que moradores de empreendimentos como Minha Casa Minha Vida têm um nível de conscientização sobre os seus direitos como cidadão
e um aumento na expectativa da melhoria de vida. Como é que o trabalho social pode aproveitar esse nível de conscientização para promover também a noção de deveres? Eles têm de direitos, e o de deveres associada a uma interlocução mais adequada com os poderes públicos, Ivanira. Bom, uma coisa importante, né? A gente vê o trabalho social tendo uma grande oportunidade de, ao entrar nesses territórios, nessas novas comunidades que se formam no Minha Casa Minha Vida, a transformar essas demandas, que são demandas muitas vezes individuais, pleitos individuais, em demandas coletivas, em demandas que aquela comunidade se organiza e se mobiliza para enfrentar e fazer essa demanda virar um processo de interlocução com o poder público, que individualmente talvez não tivesse tanta força, né? Para isso, também é importante que o poder público se prepare para enfrentar essas demandas, para receber essas demandas e saber como responder a elas. Portanto, a gente não está falando do trabalho social simplesmente, né, como aquele que vai anotar ou levantar um conjunto de necessidades, mas também no papel de ajudar que o Estado esteja, que o poder público esteja organizado intersetorialmente para responder a isso. Porque essas demandas não vão ser só num campo da própria habitação, ou no campo só do acesso àquele lugar, mas vai ter suas múltiplas faces, especialmente na relação de criar a relação com o entorno daquele novo bairro. Esse bairro não chega, né, de repente, num lugar, ele vai se construindo, mas é importante que esse conjunto do Minha Casa Minha Vida tenha, sim, a relação com o bairro. E, para isso, vai se estabelecendo, como o Pedro falava, né, os próprios códigos de relação. Como é que a gente se organiza, como é que a gente resolve a nossa convivência nesses espaços. Como é que a gente faz para que a forma de viver ali não seja, né, um incômodo ou um problema para o outro, mas, ao contrário, a gente junto consiga enfrentar as dificuldades do que a gente está encontrando. Então, acho que é importante, nesse momento, pensar nisso, que o trabalho social tem uma grande oportunidade de transformar essas demandas, essas potencialidades, né, em força comunitária, em organização comunitária. Ok, Pedro, vou voltar àquela indagação, até porque quando há desentendimento entre moradores e a burocracia, que inevitavelmente também faz parte do processo, como estabelecer mediação caso a caso, inclusive relacionando a grupos mais vulneráveis, e o papel do síndico como mediador, como liderança num processo de adaptação de todos ao cotidiano de uma nova realidade de vida, porque é uma nova realidade que começa a ser enfrentada por essas pessoas. Eu acho que é muito importante que a gente perceba de que é um marco na vida das pessoas, né? É um processo que é como um recomeço. Então, esse recomeço traz elementos da sua história e traz perspectivas de futuro, de uma redescoberta, de uma repactuação. Então, naquele momento, quer dizer, em todo o processo, né? Acho que a Júnia falou nisso, a minha também, que isso tudo são processos que são vividos. Não é que o prédio fica pronto, de repente a pessoa chega lá. A pessoa acompanha, está vendo aquele movimento, vê quem se prepara. Então, de alguma maneira, esses processos que estão sendo feitos vão também gerando expectativas. E aí, quando a pessoa, então, se depara com uma situação onde ela tem novos vizinhos, ela tem novas possibilidades, ela tem novas regras que estão sendo construídas. Nessa hora, a figura do síndico é uma figura muito importante. A figura do síndico e pode ser um diferenciador. Pode também não ser, pode também não funcionar. Mas, de alguma maneira, ele tem ali uma condição de ser um canal ou de facilitação da convivência ou de um dificultador. E aí ele pode ter 3 papéis, eu diria, Júnior. Ele pode, sim, em alguns momentos, ser o árbitro e dizer o seguinte, olha, orientar a decisão e colocar a decisão, né, que é um papel do árbitro. O árbitro é aquele sujeito eleito, né, pelas partes e toma uma decisão. Ele pode ser um conciliador, do tipo assim, olha, a regra aqui diz isso, se vocês aceitarem isso aqui funciona. Ou ele pode ser um mediador, fazer com que as partes funcionem. Mas o síndico tem um papel fundamental de organização do espaço. O síndico precisa ser valorizado nessa política, o síndico precisa ser mais acompanhado, mais apoiado. Também o síndico não é um super-herói.
né? Não é nem um super-homem, nem uma super-mulher. Ele é uma pessoa que lida com os recursos possíveis locais. Então, as políticas públicas precisam dar condição para o síndico também poder desempenhar esse papel tão relevante. Eu queria até acrescentar, Pedro, porque acho que a gente, às vezes, tem modelos, né, que historicamente vão se impondo, vão se colocando, que também pode ser revisto, ou seja, pensar em lideranças de formas mais horizontais, formas, né, menos autoritárias e verticais de liderança, e o trabalho social tem essa oportunidade, né, de ajudar a formar essas lideranças, que serão síndicos, que serão líderes comunitários, que serão conselheiros, cada grupo vai se organizar de uma maneira que achar melhor, mas que tenha exatamente essa perspectiva, né, não daquele que impõe a regra, mas aquele que ajuda a comunidade a encontrar suas próprias regras e adequadas para aquela realidade. De repente, uma coisa que funciona muito bem num lugar, no outro pode não funcionar. E é essa sensibilidade que é preciso desenvolver. Muito bem, é o síndico muito mais como um mediador, não é? Como alguém que aproxima as experiências e tenta encontrar o melhor caminho. Eu vou rapidamente indagando a Mirna Chaves. Na prática, tempo e recurso do trabalho social devem contemplar igualmente o suporte às obras e o eixo de trabalho e renda para que uma organização comunitária seja sustentável. Seria esse o caminho? O trabalho social ele está dividido no nosso normativo em 4 tempos, né? É aquele trabalho que é pré-apresentação de projeto, pré-obtenção do recurso. Então, assim, esse momento já é considerado trabalho social na nossa visão, né, que é o momento ainda de proposição da intervenção. Então, você já precisa haver uma conversa e uma participação das famílias nesse momento, né. Tem um momento que é ao longo da obra, que precisa ocorrer, né, os impactos negativos da obra precisam ser minimizados com o trabalho social, a percepção de ganho da obra pelas famílias também precisa ser visualizado, então esse trabalho precisa ocorrer. A questão de geração de trabalho e renda é um dos componentes talvez mais preciosos do trabalho social, porque é a partir dele que a gente enxerga a sustentabilidade da intervenção daí para frente, né? Sustentabilidade social, econômica, ambiental, inclusive. Então, assim, todo esse escopo ele tem que ir desde o início, antes da proposição da intervenção, até a pós-ocupação, que é a fase que a parte de inclusão produtiva e trabalho e renda deve ser fortalecida ainda mais, né? E, especialmente, aquela que nós comentamos anteriormente, que diz respeito à nova convivência com o novo ambiente, com a nova vida, com novas perspectivas daí para frente, né? Ok. Antes que a Ivaniza seja indagada pela Mirna, que está guardando uma pergunta para fazer há algum tempo, eu só queria saber da senhora Júnia que tipo de arranjo institucional favorece a intersetorialidade? Essa pergunta realmente acho que é uma das que mais nos desafiam, né? A gente fala muito de matricialidade, intersetorialidade, especialmente no território, né? São as políticas hoje que se diz desde o território, né? Esse território ele tem carências, por isso que a gente, no Ministério das Cidades e na própria política de habitação, né, não enxerga uma política de habitação em si, ela é uma política, antes de tudo, urbana, porque ela exige esse olhar multidisciplinar e intersetorial. Quer dizer, a forma de você conseguir que a administração pública local, as ONGs, os movimentos sociais organizados mais difusos, se organizem e se complementem do ponto de vista nessa organização social com essas famílias, e aí não é só nos territórios do programa Minha Casa Minha Vida, quer dizer, a gente tem esse problema do ponto de vista da representação de grande parte da cidade. É claro que aquela parte da cidade onde os serviços chegam de forma mais com maior dificuldade, aonde você não consegue vocalizar, onde você não tem instrumentos para a sociedade vocalizar direitos, é lá exatamente que essa, digamos, essa matriz intersetorial deveria funcionar melhor. Então, trabalhar políticas intersetoriais hoje para um território, para acesso nesse território de forma mais igual, eu creio que é difícil. Por quê? Porque grande parte da nossa organização política institucional, municipal, estadual, nacional,
profissional, ela está voltada para a formalidade, né, para aquelas políticas que estão hoje formalizadas. Então, um cidadão como eu, como todos nós que estamos aqui, com alguma reclamação sobre o problema no saneamento, o problema no fornecimento de gás, o problema no fornecimento de energia elétrica, você tem um conjunto de regras que é muito possível de ser seguida. Quando você vai para esses territórios, a própria organização da prestação de serviço para essas comunidades é muito segmentada. E ela sofre interferências de várias maneiras. Então, se você não tiver uma ação das equipes que prestam e que fazem esse trabalho técnico-social, ou mesmo o conjunto de políticas da prefeitura ou de qualquer organização não governamental que chega para ela, se ela não chegar de uma maneira articulada, provavelmente você vai ter respostas muito segmentadas para essa. Então, eu acredito que um dos grandes segredos aí, né, de atuação no território é, sem dúvida, essa atuação multissetorial. O que eu acho também que exige do profissional, seja ele assistente social, psicólogo, economista, geógrafo, arquiteto urbanista, que trabalha próximo dessas comunidades, uma formação e um olhar, como a Ivaniza falou, bem mais horizontal. Quer dizer, o próprio conhecimento, hoje a gente tem um debate muito interessante que a gente faz, que é assim, qual é o conhecimento e a formação necessária para o que a gente chama de um agente urbano? Né? E a nossa formação hoje, acadêmica tradicional de formação, ela é hoje muito limitada para isso. Né? Você tem um urbanista que seria o mais próximo disso, que é o arquiteto, mas está longe de ele conseguir responder sozinho o conjunto de demandas, e especialmente de demandas de áreas que sofrem carências territoriais e sociais, urbanas e sociais. Então, acho que hoje nós temos aí um longo debate sobre a dimensão do território e das suas carências, além das carências dos indivíduos, que são as de educação, de acesso à saúde, mas é como a gente faz, o lugar faz diferença, sim. Uma criança que mora numa área de assentamentos precários ou numa área mais periférica das nossas cidades, muitas vezes, não é toda a realidade, mas é parte dessa realidade, o rendimento escolar dela, uma série de outras questões estarão, sim, comprometidas, porque esse lugar ele sofre de um conjunto, né, de ineficiências do ponto de vista, vamos falar, eu sou economista, né, de ineficiências aí de prestação de serviço, de acesso, de equidade no acesso a isso. Então, a formação aí multidisciplinar, ela ajuda a organizar e a melhorar o acesso e a oferta de serviços nesses territórios. Bom, a Mirna tem uma pergunta para a Ivaniza Rodrigues, que é autora do capítulo 2 do nosso curso. Por favor, fique à vontade. Se os alunos vão perceber ao longo do curso, né, que as nossas intervenções elas se separam basicamente em duas tipologias, né? Aquela que envolve já um ambiente construído e que tem já as famílias residindo, né, que são as favelas, os assentamentos precários. Então, as nossas intervenções entram ali para dar condições de habitabilidade e melhorar aquele território que já existe, que já existem relações, já existem profissionais ali dentro, até organizações que prestam serviços, que precisam ser fortalecidas, fomentadas, mas já existe toda uma relação ali. Né? Então, assim, aproveitando a presença da Ivaniza aqui, que é autora da aula de... É a professora da aula de mobilização, organização e fortalecimento das entidades, que metodologias, que instrumentos a gente pode utilizar para criar tudo isso num ambiente completamente novo para um conjunto de famílias que vêm dispersas da cidade, de várias localidades da cidade, e que entram num ambiente construído novo, né, e que essas relações ainda não existem e que precisam ser criadas. Mirna, você tocou num ponto que, de fato, é o grande desafio, né, que a gente chama de demanda aberta, demanda pulverizada. Né? Por isso que é fundamental, e acho que a portaria hoje faz essa exigência, né, do trabalho social pré-obras, ou pré-ocupação. Ou seja, que, durante o processo das obras, essas famílias já estejam sendo colocadas em contato, começando a criar os vínculos que elas não têm, porque vêm de experiências distintas, vêm de histórias distintas na cidade. Também o diagnóstico não pode ser somente um diagnóstico formal, né, mas entender também essas famílias com que expectativas, com como é que elas chegaram até ali, aonde elas pensam, né, como estão pensando que vão se inserir nesse novo conjunto. E esse trabalho, então,
vai ser para ajudar a criar teia social, sim, para criar relações, para que as pessoas tragam as suas histórias de vida, tragam as suas experiências anteriores e coloquem essas experiências a serviço desse conjunto. E é muito interessante porque as pessoas trazem, sim, trazem experiências de organização anteriores, experiências de convívio, trazem muitas coisas que precisam ser melhor aproveitadas quando elas chegam nesse território novo. Por quê? Porque esse lugar novo, né, também vai ter que fazer uma relação com o que já existe naquele bairro, o que já existe de vida, de organização, de atuação, dialogar com as carências que aquele bairro já tem, né, e com as potencialidades que aquele bairro já tem. E isso é que a gente vai, então, podendo fazer um tecido social diferente para que essas relações sejam menos conflituosas. Porque também, se a gente não prepara esse ambiente, esse território, o primeiro momento vai ser um momento de disputa do espaço, disputa da forma de viver, disputa das formas de relação e até disputas dos serviços públicos existentes, se eles forem precários. Né? O ônibus que saía cheio do bairro vizinho, né, que vai passar pelo novo conjunto, vai ficar mais lotado. Então, como é que essa comunidade, ao invés de uma reclamar da interferência da outra, pode juntar forças para melhorar aquela condição? E assim com os demais serviços públicos. Então, acho que é um momento, novamente, que pode ser usado como importante para a preparação da chegada nesse novo lugar. Muito bem. Para ilustrar um pouco mais o nosso debate, nós vamos ao Rio de Janeiro, vamos ao Complexo do Alemão, para ver um pouquinho como funciona, na prática, a filosofia do trabalho social em obras Tupac. Venha com a gente. O PAC, ele é um programa bastante complexo e ele precisa ser integrado. Então, as ações efetivas de construção de equipamentos, elas têm que estar sempre relacionadas às políticas públicas e às demandas de cada território. A nossa expectativa é geração de trabalho e renda e trabalhar com cultura. E gastronomia talvez seja o ramo da cultura que a gente conseguia agregar mais valor naquele momento. A gente já conhecia algumas coisas aqui dentro do Alemão e a gente entendeu que elas precisavam só ser catalisadas. No curso desse projeto, nós fomos aprender como se usaria tudo aquilo ali. Aí é que começou a interessar nós, convidamos muitas mulheres de dentro da comunidade, também foram para o curso. Aí foi um curso de uns 3 meses, assim. Aí nos preparamos, depois começou o festival das feiras, né? Levaram nós também, pronto, eu fiquei conhecida demais. Que as pessoas possam cooperar em diferença distância, né? Não só o grupo que se organiza como cooperativa, mas o município, o estado, as empresas possam cooperar para que isso seja a possibilidade de uma transformação social na base, porque se a gente transformar a base, todo o resto será contemplado. Vários desses equipamentos foram capacitados moradores para trabalhar na gestão pós-obra. Então, quando o equipamento é inaugurado, como uma biblioteca pública ou uma UPA, nós priorizamos a contratação de mão de obra local, que foi capacitada durante o processo para que ele possa se sentir pertencendo
aquele local, valorizando aquilo que foi efetivamente construído e recebendo, né, recursos e renda a partir desses projetos. Essa ideia da gente poder hoje ter um diálogo direto com a indústria, ter um diálogo com o Estado, com as empresas, essa relação é a melhor relação que se pode ter, né? De um grupo organizado em cooperativa, ele poder prestar um serviço dentro da sua comunidade, fazer com que os resíduos se transformem numa matéria-prima, tendo o Estado como parceiro, tendo a empresa do Estado como um parceiro que vai consorciar o seu material e juntos vão fazer uma escala maior para entregar para a indústria e receber um retorno financeiro infinitamente maior do que aquilo que ele recebe, pô, isso é extraordinário. Isso é qualidade de vida, porque a gente está destinando legalmente os resíduos e fazendo com que esses resíduos beneficiem as populações que estão marginalizadas, aí dentro da comunidade, dentro do município, dentro do estado, seja lá onde for. A ideia foi pegar essas pessoas que já cozinhavam muito bem, dar uma aprimorada, né, ensinar para elas alguns princípios básicos de gastronomia e fazer com que criasse um circuito gastronômico dentro do Alemão, para que os turistas pudessem vir, os turistas e os moradores, e empregar o dinheiro aqui, porque isso não acontecia, as pessoas vinham, conheciam e iam embora sem deixar R$1 aqui dentro. Um dia estava chovendo muito, chegou um ônibus com 31 gringos, um país aí chegou lá, perguntando que tinha um espaço reservado para eles, reservado, um pequenininho, né? Aí eu falei assim, não tem nada reservado, eles foram para a fila, naquela fila ali eles começaram, eu não entendia nada de inglês, como não entendo até hoje, né? Perguntando assim, se aceitava tique ou fixe. Eu pensei, não, a gente é tique nem fixe, o negócio virava assim, né? Aí depois fui entender que era peixe e frango, né? Aí eu falei, não, a gente só vende à vista aqui, né? Aí eu fui entender, para eles, alguém falou, eles foram, né? O Príncipe Helder, que comeu a feijoada, aquela coisa toda, eles foram procurar lá. Mas começou tudo por esse projeto, né? Um belo trabalho que nos mostra e nos dá, inclusive, pontos para reflexão, e a partir dele e de tudo aquilo que nós já discutimos, nós continuamos com os nossos convidados e vamos às perguntas, rapidamente. O exemplo mostra como, ao se mapear um território constituído por construções precárias, por infraestrutura deficiente e elevada informalidade, é possível integrá-lo à vida da cidade e criar condições para o seu desenvolvimento socioeconômico. Eu estou colocando aqui na mesa agora. É por aí mesmo? Quem apertar primeiro, fala. Então, vamos lá. Eu acho que esse tema, eu acho que no alemão, né, nós já discutimos muito isso, muito interessante, porque certamente o alemão tem uma peculiaridade que chama-se teleférico, né? Tem até um comentário interessante para fazer, porque na época que fomos negociar esse projeto, a Mirna, mais do que ninguém, a secretária Inês, enfim, toda a nossa equipe lá, nós fomos muito resistentes, porque é um recurso muito pesado, são quase 400 milhões de reais no financiamento só da infraestrutura de teleférico. E esse recurso sai pela habitação. Então,
para que todos entendam que, na nossa visão, quando a gente fala urbanização de assentamentos precários, nós estamos falando, de fato, de um conjunto de investimentos que não é só a parte de saneamento. Quer dizer, nós também financiamos uma infraestrutura como a de um teleférico. E o que permitiu o teleférico no caso dessa região, né? Nós tivemos informações da mídia, do próprio cidade do Rio de Janeiro, que a região do Alemão foi mais visitada, o teleférico do Alemão foi mais visitado que o do Pão de Açúcar. Né? Então, isso é uma coisa impressionante. Se isso é verdade ou não, se faz parte aí de uma mídia, vamos apurar. Mas é muito interessante que hoje a própria cidade do Rio de Janeiro reconheça o circuito do Alemão como um circuito da cidade. E é isso que fala ali. Quer dizer, como é que uma área que era tão estigmatizada, né? Acho que todos se lembram do jornalista Tim Lopes, todo aquele episódio crítico e triste da Vila Cruzeiro, hoje é uma área onde a população turística e da própria cidade do Rio de Janeiro vai, seja para o circuito gastronômico, seja para o circuito de visadas, né, de novas áreas da cidade. Eu, particularmente, já fui lá 3 vezes, e é impressionante a beleza da cidade do Rio de Janeiro vista daqueles 6 pontos do teleférico. Realmente é uma imagem que eu não conhecia da cidade do Rio de Janeiro. Então, acho que, de fato, você propiciar, por meio de investimentos urbanos diferenciais, aí eu acho que Medellín é uma cidade que trouxe isso para a gente, por meio, lá, sim, de bibliotecas. Não é? Então, lá houve um investimento em bibliotecas públicas nessas áreas precárias, obrigando a população, obrigando no bom sentido, né, levando a população a frequentar esses espaços em busca de um equipamento de qualidade e que representava ali um diferencial para aquela região. Então, aí, seja circuito gastronômico, de cinema, né, de produção cultural, e eu terminaria aqui minha fala até fazendo também complementando aí a pergunta do Mário, sobre o papel dessas novas abordagens culturais, por exemplo, né? O papel da cultura, aí no caso aí de economia criativa, com cultura gastronômica, de estilo, a gente tem experiências também de roupas, de várias coisas relacionadas a design e a estilo nessas áreas. Então, qual é o papel que a cultura, né, e as novas ferramentas de tecnologia podem vir a apoiar uma portaria que tem preceitos e, digamos assim, objetivos, às vezes, mais duros. Então, como é que a gente utiliza também dessas outras áreas, dessas outras faces aí, que existem para a gente explorar, para melhorar a qualidade do trabalho social? Eu queria ouvir um pouco aí dos meus... Bom, eu quero só, se me permitir, acrescentar, porque, no caso da gastronomia, a ONG promotora, que é a FIO, era de fora do Alemão. Mas ela foi bem aceita pela comunidade e hoje é efetivamente uma organização que atua no território. E o levantamento que traçou o mapa gastronômico foi realizado também por jovens mães da comunidade. Portanto, já no começo do projeto, ele agregava mão de obra local e agora atrai a atenção até da realeza. Ivaniza, esse é um dos caminhos para poder mobilizar a participação comunitária num processo como esse? O trabalho social, ele, de fato, deve apoiar, né, a comunidade a identificar as suas potencialidades, as suas fortalezas, as suas potencialidades que muitas vezes não estão desenvolvidas pela condição que aquela comunidade se encontra, né, antes da intervenção. Então, a intervenção física deve ser somada, né, à intervenção no desenvolvimento dessas potencialidades. E cada lugar vai ter uma cara diferente, vai ter uma história diferente e um potencial diferente que tem que ser explorado, né? Essa questão das jovens da comunidade que foram envolvidas no trabalho, né, é uma grande chave da questão. Ou seja, ao trazer essas novas abordagens, a trazer essas novas ferramentas, é importante que as pessoas não sejam apenas usuárias dessas ferramentas, mas que elas sejam envolvidas, que elas sejam convidadas, né, a interferir nessa situação, a interferir nessa dinâmica, com as suas capacidades, né? Então, por exemplo, a juventude hoje, que tem uma facilidade formidável, né, na utilização de novas tecnologias, essa juventude, né, precisa ser chamada a utilizar na linguagem que ela se sente mais confortável, que ela se sente mais à vontade e se sente mais útil também, que ela perceba que o trabalho que ela está desenvolvendo está apoiando, ajudando aquela comunidade como um todo. Então, acho que o trabalho social tem
essa é a condição de fazer esse gancho, né? E, principalmente, de fazer ponte com coisas que estão fora daquele território com as coisas que existem dentro daquele território. São ONGs, são fundações, são fundos de cooperação, fundos solidários, que podem ser colocados naquele lugar a partir dessas intervenções. Eu vou passar para o Pedro, mas já vou acrescentar até uma indagação e você pode discorrer a partir do que disse a Ivanisa, porque o Complexo do Alemão, no processo de pacificação, contou com a presença, inclusive, do Exército para a implantação das UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora. Eu queria que você complementasse o que disse a Ivanisa, porque eu sei que você estava engatilhado, mas também comentasse um pouco a respeito desse processo todo, a implantação das UPPs e tudo mais, Pedro, por favor. Muito bem, eu falo com muito prazer do Complexo Alemão, que é um lugar que eu frequento há muitos anos, né? Enfim, antes desse processo de intervenção e agora com com essa mudança. E de fato, é muito surpreendente e eu acho até inimaginável para uma pessoa, para a gente há 5, 7 anos atrás, imaginar que o alemão fosse passar por esse processo de transformação, né? Eu me lembro que eu acompanhei, Júnior, só uma curiosidade, eu fiz uma pesquisa pelo ISE com a população local sobre o teleférico, para a chegada do teleférico. Então, a gente andava com um mapinha assim, do teleférico e mostrava, olha, vão ser aqui as estações. E, claro, gerava um primeiro momento de preocupação, mas vai ser a remoção, como é que vai tirar a casa daqui, vai ser reassentado em tal lugar. Mas o principal problema ali é que assim, você tinha um complexo na distribuição espacial, o Adeus era inimigo do alemão, né? E tinha uma estação de teleférico que saía do Adeus e ia para o alemão. E as pessoas falam assim, isso aqui não existe. Aqui tem uma fronteira que as pessoas não se relacionam, né? Quem mora no Adeus não podia ir na Grota, não podia ir em Nova Brasília. E o teleférico, então, rompe também, de alguma maneira, essa... Por outro lado, e uma série de investimentos públicos ali, né? Acho que o investimento que a gente estava vendo antes, né, na faixa de R$1 bilhão. Quer dizer, que é mais do que o Maracanã, surpreendentemente, né? Então, padrão FIFA. E, mesmo assim, ainda tem um conjunto de desafios que estão ali colocados, né? Para o trabalho social, para o trabalho de segurança. Então, você vê, são avanços que a gente precisa valorizá-los, mas também a gente não pode considerar que já estão superados, né, o conjunto de desafios. E, nesse sentido, eu entro na política de pacificação. Eu acho que o nosso material é muito rico em duas expressões que eu acho que está no capítulo 2, está no capítulo 1, está no capítulo 12, está no 7, que fala muito de participação. Eu acho que a Ivanisa é uma especialista nisso, é uma defensora desses processos participativos comunitários. Acho que a gente tem esse desafio ainda. A cultura do alemão ainda é uma cultura muito fragmentada. Não é só a política pública que não. Os moradores, a cultura local também é. A gente está falando de uma mudança cultural que vale para o Estado, mas que vale, pega a burocracia, mas que pega também as relações humanas. Tem uma disputa, né? Eu não vou naquela ONG, eu não vou naquela associação, aquela associação é de X, é Y. O padre, o pastor, o Umbanda, é uma relação que também é muito fragmentada. E outra coisa que eu acho que a Ivanisa já mencionou logo no iniciozinho, que é um grau de confiança. Isso a gente não conseguiu ainda resolver no alemão. A relação entre a polícia e a sociedade local ainda é marcada por desconfiança. E sem a gente conseguir um padrão de confiança, a gente não vai conseguir um padrão de segurança. A sensação de segurança vai permanecer instável. Morreram recentemente policiais lá no Alemão, né? 3 policiais ali no complexo. Entre Penha e Alemão, 3 policiais foram mortos. E isso vai gerando um grau de insegurança, de tensionamento e de distanciamento que coloca em risco políticas como a própria UPP, né? Localmente, não estou colocando risco a política em geral, mas eu estou falando que, para aquela comunidade, aquilo fica fragilizado porque a gente não conseguiu alcançar um grau de confiança. Por isso que o trabalho social é tão importante, porque não é a polícia que vai conseguir superar isso. Essa relação está dada, né, historicamente. Ela precisa de outros elementos, de políticas e de ações sociais que permitam criar canais de diálogo, criar canais de comunicação. E, por isso, o trabalho social é tão fundamental, inclusive em políticas de parceiro.
Então, a UPP social, o investimento em cooperativas, em programas sociais, em valorização e fortalecimento dos espaços educativos. Tem programas lá nas escolas, tem UPA nova, mas é preciso que isso se enraize com esse tema fundamental da participação. E o último convite, além da visita no Alemão, do teleférico, que é muito legal, o Alemão tem uma área, que é a Serra da Misericórdia, que é uma área verde espetacular também. Então, o Alemão é uma cidade que merece ser visitada dentro da cidade do Rio de Janeiro, né? Só quero complementar que, no caso da Serra da Misericórdia, a gente tem um projeto muito importante com o Fundo Socioambiental da Caixa, que a gente apoia lá um conjunto de equipamentos públicos. Foi um projeto que a gente conseguiu também, a duras penas, negociar, mas que eu acho que representa a complementariedade de uma série de investimentos que vem sendo feitos numa área da cidade. Né, a gente está aqui usando, vamos dizer, essas imagens do Rio, porque o Rio realmente tem um volume, né, importante aí de investimentos nessas áreas de assentamentos precários, histórico, né, há mais de 20 anos que a cidade do Rio de Janeiro, o governo federal, etc., né, uma razão histórica. Então, de fato, nós utilizarmos o Rio como uma plataforma importante também de demonstrar que é possível você sempre continuar e deve continuar a fazer investimentos de qualidade. Esse Parque da Misericórdia certamente vai ser mais um equipamento que vai fazer a junção da chamada cidade partida, aí, né, que o Zeni Ventura tanto fala que a literatura já incorporou. Então, acho que equipamentos públicos como parques, o circuito gastronômico e outros tantos, né, podem, de fato, e já representam essa junção aí de paz. Agora, como o Pedro falou, temos um longo caminho aí, porque esse sentimento de insegurança ele está como um todo na cidade. E ele, logicamente, nas áreas mais vulneráveis, ele vai aparecer de forma mais forte e talvez muito mais injusta, digamos, muitas vezes, né? Eu queria repassar para a Mirna a possibilidade de falar um pouco sobre a questão da cooperativa, por exemplo, que é uma iniciativa que precisou vencer desconfianças, precisou vencer preconceitos, para efetivamente existir e ser reconhecida dentro e fora do território. Ainda depende de um espaço físico para reunir todo o equipamento capaz de reciclar não só o óleo de cozinha, reaproveitar o PET, mas também produzir papel, adubo. Então, cabe ao trabalho social, e esta é a pergunta para a Mirna Chaves, fazer a mediação e a articulação com outros setores para tentar viabilizar tudo isso? Com certeza, né? Essa identificação, se tivesse ocorrido antes das intervenções estarem finalizadas, com certeza um equipamento para esses catadores deveria ter sido providenciado pela própria intervenção. Né? Então, assim, por isso que é muito importante esse diagnóstico ser prévio à intervenção física também. Né? Então, se fosse possível, para os nossos tomadores, a gente sabe que tem uma dificuldade enorme em relação a isso, e até uma resistência de entrada na área e fazer diagnóstico antes da garantia efetiva do recurso para a intervenção. E, por isso, muitas vezes, ao longo do convívio com aquela comunidade, é que se descobrem talentos, se descobrem possibilidades que não foram pensadas inicialmente para a intervenção física. Então, assim, é fundamental que essas coisas estejam mais associadas e estejam associadas antecipadamente, para que a intervenção física ela ocorra em consonância com as capacidades e as vocações que existem naquele território. Muito bem. Nós vamos a um outro exemplo para esquentar um pouco mais o nosso debate. O destino agora é Salvador, na Bahia, onde você acompanha um trabalho desenvolvido na região dos Alagados. Vamos lá, meu rei. Que nos traz é o sentimento de unidade, é o sentimento de que essa área tem que ser desenvolvida e pensado no desenvolvimento que caiba às pessoas, que o fator principal seja o fator humano. A própria
requalificação de alagados no próprio local já mostra uma participação quando a população disse: eu não vou sair. Mas ao longo do tempo não foi somente ouvir, mas participar inclusive da própria formulação dos projetos, do acompanhamento das obras e receber e participar dos benefícios sociais. Se eu tenho um caminho, se eu tenho um plano construído, concebido com a participação ativa, que a comunidade se empoderou dele, eu consigo que esse plano vá balizar e nortear efetivamente a política pública e qualquer processo de desenvolvimento naquele território. Macroárea não é nada mais que uma parte de uma cidade onde tem pessoas que vivem em condições de dificuldade, de carência de serviços físicos, urbanos, mas também sociais, e, portanto, começamos a imaginar de desenvolver um território e não uma comunidade. Como o nosso processo ele não tem fim, né, é aí incluindo mais pessoas, fortalecendo a luta no território, né, pela garantia dos direitos básicos e direitos sociais do território, e produzindo mais pessoas e mais lideranças para interferir na cidade. Que responde a essa pergunta de que, e aí, quando o projeto acabar? Quando o projeto acabar, a gente tem um instrumento sistematizado de demandas e proposições que podem contribuir para o desenvolvimento daquele território. É o que a gente espera, que esse plano ele sirva de fato, que a comunidade possa utilizar ele também como um instrumento de empoderamento, já que o processo de trabalho ele é pedagógico, tem um processo de trabalho que a comunidade reconhece o seu território, reconhece as suas demandas e faz proposições em cima dessa demanda. Junto com nossos parceiros, definimos alguns âmbitos estratégicos de desenvolvimento social no território. A educação é o primeiro tema. Precisa investir fortemente na educação. O tema da formação e trabalho é um tema fundamental, porque estamos em um país como o Brasil, onde hoje tem um grande crescimento econômico. Estas pessoas têm que se beneficiar deste crescimento. O tema ligado ao fortalecimento da sociedade civil é fundamental. Portanto, foi uma outra componente que inserimos fortemente dentro deste trabalho, incluindo outras ações ligadas à segurança, à saúde, que realizamos em parceria com muitos atores presentes nas políticas municipais e governamentais. Um projeto desse porte, geralmente, ele se estende para uma área maior. Quando em Novos Alagados se fez a recuperação do manguezal do Rio do Cobre, imediatamente se abriu uma nova frente de obras, uma nova frente de execução de urbanização, que foi exatamente a revitalização do Parque São Bartolomeu. Passando de uma área de 75 hectares para uma área de 155 hectares, todo o parque foi cercado, foram colocados equipamentos de revitalização e o Parque São Bartolomeu é hoje a maior reserva de Mata Atlântica em área urbana do país revitalizada.
Cooperativa de Catadores Camapet, ela é fruto de um esforço coletivo de várias organizações aqui da Península de Itapajipe, especificamente de uma do Centro de Arte e Meio Ambiente, o CAMA, que durante os anos de 99 a 2001 promoveu uma série de capacitação para formar agentes ambientais. A Camapet atualmente ela tem 24 catadores e catadoras que fazem parte do grupo diretamente, mas durante os anos de 99 a 2013 já passaram por aqui mais de 500 pessoas. E essas pessoas, a partir da passagem com esse trabalho, conseguiram conquistar um outro olhar para aquilo que a gente chamava de lixo. Então, hoje, isso que é chamado de lixo, para a gente é matéria-prima, para garantir a sobrevivência dessas pessoas, mas de uma forma digna e controlada. Hoje nós temos homens e mulheres, né, que têm uma inserção para além do movimento local e que contribuem com a discussão da cidade, seja na habitação, seja na questão do movimento negro, seja na questão da inclusão produtiva. Então nós temos uma série de lideranças aqui que têm uma inserção interferindo na cidade. O aprendizado local contribuiu para a inserção no movimento da cidade e para discutir a cidade em que mora. A partir das crianças, todo mundo é fundamental para transformar. E é isso que eu acho que um pouco a gente fez aqui. A gente percebeu o valor da transformação a partir da gente, que o sonho é possível. Os seres humanos têm saberes diferentes e os saberes desses seres humanos, ele cabe profundamente nas transformações que a gente quer fazer na nossa vida e na mudança que a gente quer fazer nos bairros populares, ou na vida mesmo da população e da gente, né? Bom, o sonho da Maria de Lourdes, você acompanhava o VT, justamente no finalzinho da matéria, uma educadora social, passa pelo resgate dos meninos que se associaram ou que se associam diariamente ao tráfico. É o tráfico que mata muitos deles. Pedro, como fazer esse sonho se transformar numa realidade? Pergunta de $1 milhão. Pois, né? Olha só. De uma vida que seja, já vale, né? Não, de fato, primeiro, acho que é importante a gente ter um panorama. A gente vive na América Latina, que é a região mais violenta do mundo, né, em termos de comparativo entre países. Muitas vezes a gente associa a violência à pobreza e acha que é a África, associa a violência a guerras internas, acha que é o Oriente Médio, né? Mas o fato é que a gente vive no padrão de comparação das violências entre países, entre cidades. O que é considerado é o número de pessoas mortas por 100 mil habitantes. E a gente vive no continente que é mais violento. A gente é o único continente que não tem guerras, né, declaradas, assim, mas, ao mesmo tempo, é aquela morte cotidiana da vida civil, da vida urbana, né? Então, América Central, Caribe, América Latina concentram mortes de um número muito significativo. Vocês vão ver no capítulo 7. Mas, e especialmente no Brasil, o Brasil está entre os 6, 7 mais violentos, e a gente, quando foca na juventude, aí então que a nossa situação fica ainda mais grave. Negra. E a juventude negra, mais ainda. A juventude negra, com baixa escolaridade, moradora de periferias ou novas periferias, aí essa sim... Então, assim, a nossa violência letal tem um rosto, tem uma identidade, tem uma marca. As políticas públicas precisam saber olhar para isso, né? Não é um desconhecido. A gente produziu muita inteligência nos anos 90, 2000 recentes. A gente tem conhecimento. O nosso desafio é a implementação. O nosso déficit é de implementação das políticas. É de monitoramento, é de investimento em inteligência, em formação de policiais, é em investimento educacionais, em educação de geração de renda, em educação profissional, em espaços de lazer, de convivência, né? Então, a gente tem... A receita a gente conhece. O Brasil é um dos maiores produtores de tecnologias sociais do mundo. É absolutamente fascinante a quantidade de inteligência que o Brasil produz em cada região. Em criatividade. Agora, a gente tem o desafio de como é que coloca isso em prática, né? E como é que torna isso em escala, né? Sustentável, em escala e em políticas integradas. Porque não é política de segurança, não é política de educação, não é política de saúde, não é política de moradia, não é política de transporte, é o conjunto dessas políticas. Então, para os meninos do tráfico,
que são... quer dizer, também precisa de políticas específicas. Para os meninos do tráfico, para os meninos que foram egressos do sistema prisional, do sistema socioeducativo, esses estão naquela faixa, né, que precisa de políticas mais especializadas. Então, tem que ter política para a juventude, tem que ter política para a população mais vulnerável e precisa ter uma política especial. A Ana Maria tem toda a razão de ter isso como um sonho. Espero que a gente vivencie juntos, ela, nós, os que estão mais jovens aí, que a gente vivencie essa oportunidade. Tá certo. Capítulo 7, aguarde. Vai chegar. Deixa eu perguntar para Evaniza Rodrigues. É possível organizações sociais autenticamente locais, identificadas com um fator potencial, por exemplo, de geração de renda, receberem apoio institucional ou mesmo apoio financeiro? Com certeza. Essa é um grande desafio, né, que essas comunidades possam se organizar e possam ter certa autonomia nas suas ações, né, podendo administrar, podendo gerir recursos da cooperação, recursos públicos, né? E o próprio programa Minha Casa Minha Vida tem uma alternativa bastante interessante, né? São duas modalidades, o programa de habitação rural e o Minha Casa Minha Vida Entidades, aonde comunidades periféricas, movimentos sociais organizados, ou até comunidades rurais, fazem a gestão do recurso e da produção das novas habitações. E esse é um exercício fabuloso, porque ao aprender como é que faz essa gestão, aprender como é que você planeja, aprender como distribui isso no tempo, como se mede a eficiência da implicação desses recursos, né, é algo que não vai servir só para construir sua casa, vai servir para construir muitas outras coisas. E, para isso, é claro que a comunidade precisa se preparar. Então, o trabalho social precisa ter ações específicas para que as pessoas possam adquirir essas habilidades, adquirir essas capacidades e fazer isso de forma participativa, horizontal, envolvendo o maior número de pessoas possível. Então, essa experiência transforma essas comunidades em gestores, efetivamente, de recursos que elas podem buscar, tanto na cooperação nacional ou internacional, podem buscar nos diversos editais de políticas públicas, trazendo para aquela realidade, para aquele território, a ação específica dessas políticas. É muito interessante, a gente vai ver, por exemplo, no trabalho com criança e adolescente, no Brasil todo, que uma grande até herança, claro, das ações religiosas, das ordens filantrópicas, mas que hoje são geridas por comunidades, pelas próprias pessoas que vivem ali e que se capacitaram para isso. Não é raro ver uma menina, uma jovem, que frequentou uma creche, um centro de convivência, hoje estudar pedagogia e ser monitora, coordenadora de um equipamento. É bonito de ver que isso marcou a vida dela, não só no sentido de atender uma necessidade que tinha específica na sua infância, mas na sua própria inserção econômica e produtiva na sociedade. Muito bem. Mais informações no capítulo 2. Evaniza Rodrigues é a autora desse capítulo, Pedro Strozenberg é o autor do capítulo 7. Eu vou rapidamente levando a última indagação a Mirna Chaves, que é diretora do Departamento de Urbanização de Assentamentos Precários da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, e pedir a ela para fazer um resuminho. Quais são as principais mudanças da Portaria 21, sobre a qual se estabelece praticamente o nosso curso? Bom, antes de falar da Portaria 21 em si, vou resgatar um pouquinho no tempo aí a questão da trajetória do trabalho social na habitação, sem ir buscar lá a época do BNH, mas a partir de 94, 95, quando a gente começou a normatizar os programas com ações integradas, de urbanização de favelas nos antecessores do Ministério das Cidades, né, a gente tratava o trabalho social em 3 frases dentro de um manual longo de intervenções habitacionais, né? E, ao longo do tempo, nós fomos avançando com essa questão aí do trabalho social, passando a torná-lo obrigatório. Ele era obrigatório, mas a gente não pagava, tinha que ser contrapartida do Estado ou do município. Depois, ele passou a ser obrigatório e ter um percentual de recursos indicado como recomendável para ser utilizado. Depois, a gente avançou exigindo um percentual mínimo de recursos para serem aplicados nessas ações. Então, assim, a evolução ela é assim, ao longo de um tempo.
né? E hoje, com o volume de investimentos que existem nas nossas cidades, de habitação, de saneamento, de infraestrutura urbana, hoje é perceptível a necessidade desse tipo de ação como integradora desses espaços e desses investimentos e que torna essas intervenções mais sustentáveis no tempo, né? Então, assim, a Portaria 21 ela vem de uma história, né, tem uma demanda forte da própria sociedade, dos executores, dos agentes promotores e financeiros aí das nossas intervenções. E aí eu poderia citar vários avanços aí da nossa portaria, mas, assim, resumidamente, alguns deles, os instrumentos de planejamento, por exemplo, que a gente criou agora, acho que, assim, são importantes. Com o plano, o projeto de trabalho social preliminar, a gente passa a poder pagar uma série de coisas que eram dificuldades para os municípios e estados pagarem, como diagnóstico, cadastro. Então, assim, na medida em que se pode contratar com um projeto preliminar, essa fase de diagnóstico entra para dentro do contrato, e aí a gente pode pagar algumas ações ali que antes eram impossíveis para estados e municípios. A questão do plano de desenvolvimento socioterritorial, que começa a olhar para a intervenção integrada dentro de uma malha urbana, permite fazer investimentos naquele entorno. Então, deixa uma semente para amanhã, né? Deixa um planejamento já montado aí de ações para o futuro. E a questão da integração das ações, né? Intersetorialidade, integração de outras políticas públicas. O próprio governo federal tem ofertado inúmeras ações, aí, o MDS, o Ministério do Esporte, o Ministério da Cultura. Então, assim, tem que se buscar trazer esse tipo de intervenção aí dentro do cardápio que está sendo oferecido hoje para esses nossos territórios que estão recebendo intervenções de habitação, de saneamento, de desenvolvimento urbano de uma forma geral, né? E eu acho que as pessoas vão perceber bastante aí ao longo do curso várias questões que a gente coloque que melhoram muito a possibilidade de execução do trabalho. Muito bem. Muito bem. Nós temos, deixa eu só registrar e agradecer duas perguntas que foram enviadas, uma pelo Luiz Felipe Miranda, de Teixeira de Freitas, na Bahia. Ele falou sobre a relação, a importância do diagnóstico das etapas pré-obras com trabalho social na pós-ocupação. E a Janaína Fiorente, de João Pessoa, na Paraíba, que também é cursista, falando sobre o trabalho social para se desenvolver adequadamente no chamado pós-ocupação, com um cronograma de monitoramento. Foram questões certamente abordadas aqui pelos nossos participantes do debate. Vou passar a Júnia Santa Rosa, diretora do Departamento de Desenvolvimento Institucional e Cooperação Técnica do Ministério, aqui representando a secretária Inês Magalhães, na qualidade e na condição de secretária da Habitação Nacional de Habitação substituta. Júnia, complementando o que a Mirna abordou, para um fechamento na sua participação também, por favor. Bom, eu acho que a Mirna, com relação ao tema da Portaria 21, eu acho que ela, né, muito rapidamente sumarizou, mas é fundamental dizer que isso é um processo, e é um processo social e político, né? Social, urbano, político, para a gente poder sempre reiterar a importância da questão urbana hoje nos nossos países, né? Quando o Pedro, a própria Ivaniza, né, e o Pedro traz estatísticas como essa que ele colocou aí, né, de que nós somos aí um dos países mais violentos do mundo, quer dizer, nós temos muitas estatísticas ainda desafiadoras do ponto de vista social e urbano, mas, ao mesmo tempo, também é preciso reiterar este compromisso, eu acho que do governo, o papel do governo federal, não é, pensando, né, a diversidade e as injustiças do ponto de vista do acesso a políticas públicas, à informação. Então, esse papel que nós temos, entendemos desde uma secretaria nacional, né, eu acho que isso também está no conjunto das secretarias do Ministério da Cidade, na política de saneamento, mobilidade, programas urbanos, né, esse compromisso em ver resultados efetivos do ponto de vista da melhor distribuição de bens e serviços hoje no nosso país. Então, acho que a Portaria 21 é uma dessas ferramentas, é mais uma dessas ferramentas, talvez uma das mais importantes pelo aspecto humano, pelo aspecto de lidar
diretamente com as pessoas que hoje mais sofrem do conjunto de fenômenos que nós temos aqui do ponto de vista social, do ponto de vista, se a gente pensar da saúde, da educação, da violência, da mobilidade, quer dizer, déficits acumulados ao longo aí de uma história que a gente está tentando evoluir. Mas nós vimos também muitos pontos positivos, né? Pensar que hoje nós somos capazes de fazer investimentos nas nossas cidades do porte, por exemplo, do exemplo que foi dado aqui do Alemão, de mais de R$1 bilhão. Quer dizer, isso é um ganho do ponto de vista da política urbana e da política institucional para nós, incrível. E pensar que, dentro dessa política urbana, nós somos capazes hoje de ter uma portaria 21, de termos uma portaria como a portaria dos assentamentos involuntários, né, Mina, que é outra portaria que se junta aqui ao tema dos direitos dessa população, não é? Ao acesso a bens e serviços, a políticas mais equitativas. Isso, para nós, é fundamental. E, por isso, eu terminaria falando que aos profissionais que se juntaram a nós, a esses 5.000 profissionais, né, vocês, hoje, que estão conosco nesse processo de aprendizado, aproveitarem os nossos fóruns para trazer a contribuição de vocês, de onde vocês operam, de onde vocês trabalham. É fundamental que esses fóruns possam ser capazes de produzir, né, uma troca de aprendizado. Eu tenho certeza que tanto o Pedro, Evanisa, os demais 10 professores, nossos coordenadores, né, ao prepararem os conteúdos que estão ali, é muito mais um conteúdo de base, para provocar uma discussão, mas principalmente para que a gente possa ouvir e registrar também, por meio desses fóruns, a experiência local. Porque é no território, é lá, né, que se dão aí, digamos, as grandes questões que nós somos obrigados, né, positivamente obrigados, por meio de portarias, normativos, né, Mirna, tentar traduzir na diversidade nacional. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade, né, um debate ao Pedro Evanisa, aqui essa moderação, já um especialista do tema aqui, né, Mário, conosco, toda a equipe do NUT, né, enfim, porque eu acho que aqui é um aprendizado para que nós, que ficamos lá em Brasília, né, lá no Planalto Central, possamos irrigar esses canais de comunicação e entender melhor o que está se passando com um investimento tão punjante aí da política habitacional hoje, né? Hoje nós estamos falando só no programa Minha Casa Minha Vida, 220 bilhões de reais, né? No PAC nós já estamos em 30 bi, mas se a gente juntar ainda a parte de financiamento, que se você ainda juntar toda a parte que é feita com financiamento público, também. Então, eu acho que nós temos aí uma oportunidade, uma plataforma importantíssima na política pública para que a gente possa exercitar aí essa cidadania aí em todo o território nacional. Muito obrigada. Nós é quem agradecemos. O nosso debate termina aqui, agradecendo a todos da mesa, mas continua nos fóruns, como bem disse Júnia Santa Rosa, no decorrer do curso. Interaja com seus colegas, participe das atividades, consulte o seu material de estudo, aplique-se. Nosso muito grato aos especialistas aqui na bancada, aos tutores, consultores, monitores e supervisores do curso que nos acompanharam aqui no auditório em Florianópolis durante este programa. Em nome de toda a equipe, muito grato a todos, um forte abraço a você, cursista e outros telespectadores que nos acompanham em todo o Brasil. Para os cursistas, um bom estudo e até o nosso próximo encontro. Tchau.